Quem aqui sabe o que é Cost Basis e quem não sabe? Cost Basis, vamos lá pegar o Magno, né? Que ele falou lá, pô, eu aceito vender a Petrobras. O que aconteceu? O Magno, ele tinha comprado a Petrobras por R$23. Então, quando ele comprou a Petrobras por R$23, saiu os R$2.300 lá da conta dele. Porque ele desembolsou, pagou 2.300 em 100 lotes, em 100 ações da Petrobras. Em janeiro, ele foi lá e vendeu a call por 40 centavos. A obrigação, ele estava adquirindo a obrigação de ter que vender a ação. Ele recebeu R$40 aí nessa estratégia. E aí, o que aconteceu? Não foi exercido. Ele não teve que vender a ação dele. Beleza. Ele foi lá em fevereiro, vendeu outra call, recebendo 30 centavos. Ou seja, ele recebeu R$30. Não foi exercido. Não teve que vender a ação dele. Então chegou março, ele vendeu outra call, recebendo R$50. E não vai ser exercido também. Qual que é o ponto aqui? No total, o Magno desembolsou 2.300 e com toda a renda que ele foi recebendo, o desembolso de capital dele reduziu, foi para 2.180. Isso daqui é o que a gente chama de cost basis. Porque, Léo, não seria a mesma coisa de falar preço médio? Não. Porque preço médio seria se eu comprasse mais ações. Mas eu estou usando o caixa que eu estou recebendo para abater o meu custo de aquisição da ação. E o que significa isso? Que se ele for obrigado a vender a Petrobras acima de R$ 21,80, ele vai ter lucro. Ele não tem prejuízo na estratégia. Agora, se ele for obrigado a vender a Petrobras abaixo de R$ 21,80, ele tem prejuízo. Então, esse controle aqui vai ser fundamental. Porque, pô, se o Magno tem ali preço cost basis, né, ou preço médio também, que algumas pessoas podem chamar, mas se eu vender uma opção onde minha obrigação é de, sei lá, vender a Petrobras por 19, ora, eu desembolsei 2.180. Vai entrar só 19 na minha conta, 1.900 na minha conta? Aqui vai dar prejuízo. Agora, pô, desembolsou ali 2.180. Ele vendeu mais uma call ali, por exemplo, para abril. E aí o mercado subiu, ele teve que vender a ação dele ali por R$ 22,50. Beleza, o desembolso dele foi de R$ 21,80. Entrou R$ 22,50. Teve lucro, tá? Obviamente, como foi abaixo dos 23, ele abriu mão de um pedacinho de taxa aqui para fazer essa cobertura. Mas dessa forma você consegue trabalhar gerenciando a sua posição para que você eventualmente não incorra nesse prejuízo aí, tá? Então, isso daí é importante, é o que é chamado de cost base. Vamos lá. Léo, aí eu queria saber como remunerar, aí foi a pergunta do Fábio, né? Como remunerar a ação quando ela estiver em tendência? Tendência de quê? De alta ou de baixa? Se for de baixa é mais tranquilo, porque sua obrigação está ficando mais lá para baixo de ter que vender o ativo, né? Então você vai fazendo o lançamento todos os meses e vai recebendo taxa. Mas, Léo, o mercado caiu tanto de tal forma que se eu fizer um lançamento aqui, ele vai ficar abaixo do meu cost base. E agora? Um lançamento pagando qualquer coisa ficaria, vamos dizer aqui, abaixo desses R$ 21,80. Você tem duas possibilidades. Primeiro,
Na verdade, 3, né? Primeiro, o que você poderia fazer? Lançar mesmo assim, com baixa probabilidade de ter que vender o ativo, mas tem em mente que pode acontecer de você ter que vender a ação por um preço menor do que você comprou. E aí, obviamente, quando você é exercido, o mercado acaba esticando muito, normalmente ele cai e te dá a possibilidade de comprar ainda mais barato e aí melhorar cada vez mais o seu preço médio, tá? Mas você tem que entender que pode ser que não pare de subir. E aí você incorreria numa perda permanente, tá? Então isso daqui seria uma possibilidade. A segunda possibilidade é esperar o ativo voltar a ganhar potencial de renda. Como assim, Léo? Pô, o ativo está caindo muito, tá R$10. Se eu for vender a opção com valor de exercício lá nos R$ 21,80, não vai estar gerando nada, não vai estar pagando nada. Então, pode ser que aconteça. E a gente tem o terceiro caso, que para o Brasil já é um pouco mais difícil, mas é lançar opção mais longa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente consegue lançar com 800 e tantos dias para o vencimento. Léo, significa que eu vou ficar preso esse tempo todo? Não necessariamente, porque se o mercado vem com a movimentação de queda, você consegue antecipar sua saída na operação. Se o mercado vier com uma alta muito forte, você consegue antecipar sua saída na operação. Então você coloca dinheiro antecipado no bolso. Tá? Então, essa seria uma possibilidade. Legal, Léo, tenho Magazine Luiza, tá lá nos 12. Não quero correr esse risco aqui. Então, vou cortar. Mas eu quero gerar renda. Não quero esperar o ativo para voltar a gerar renda. Beleza. Sua opção é essa daqui, ó. Lançar opções mais longas. Agora, pô, vai ter liquidez? Não vai ter liquidez para lançar essas opções longas? Vai depender bastante do ativo e do mercado. Então, para a Petrobras a gente ainda vão tendo alguns ativos que vai ficando mais difícil de encontrar essa liquidez para as opções mais longas, tá? Léo, em tendência de alta, por exemplo, Ambev, como é que eu remunero quando ela não para de subir? E aqui a gente falou de um caso até quando a posição está indo contra. Mas, Léo, o que eu faço se a ação não para de subir? O que eu posso fazer? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Uma possibilidade, se o ativo está numa tendência de alta muito forte, é você fazer o lançamento até mais fora do dinheiro aqui. Por exemplo, nos 27. E, obviamente, se o ativo chegar ali nos 27, você vai ter que vender a sua ação. Então, você vai ter algumas possibilidades. Fazer uma rolagem, jogar para o vencimento seguinte, né? Postergar a sua obrigação. Ou você antecipa a saída da operação, colocando dinheiro no bolso de forma antecipada. Ou você pode... Ou você pode também aqui... Falei de antecipar a saída, fazer a rolagem. Você pode exercer e aí depois, quando o ativo corrigir, você recompra a ação mais barata. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu tenho aí é juntar uma estratégia, por exemplo, de lançamento coberto com uma trava de alta, por exemplo, fora do dinheiro, que aqui você vai estar fazendo o que é uma transição aqui de estratégia, uma estratégia ganha-ganha também, que seria um booster. Você aumenta a taxa, a renda recebida. Então tem várias possibilidades, tá? Para trabalhar aí em cima dessa condição. O mercado de opções, pessoal, é infinito, né? Em termos de possibilidades aí de estratégias.